Fala galera, beleza aí? Hoje eu vou compartilhar com vocês todas as informações para você conhecer uma das mais belas e históricas trilhas do Brasil, o Caminho do Itupava, que liga 4 Barras a Morretes, no Paraná, cruzando 2 parques estaduais. Então segura até o final do vídeo que vem muita informação bacana para a sua próxima viagem. O Caminho do Itupava tem origem em trilhas indígenas milenares, que foi se consolidando na época colonial como forma de ligação entre Curitiba e Morretes, passando por muitas fases, inclusive sendo realizado no século XVIII o seu calçamento com pedras e no século XIX, com a conclusão da Estrada da Graciosa e a construção da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, o caminho foi gradualmente perdendo a sua relevância comercial. Atualmente, o trecho de serra entre 4 Barras e Morretes é aberto à visitação, onde podemos cruzar 2 parques estaduais, o Parque Estadual da Serra da Baitaca e o Parque Estadual Pico do Marumbi, passando por cachoeiras, ruínas históricas, cruzando a ferrovia e tendo contato direto com a Serra do Mar. O Caminho do Itupava começa atrás do trailer do Iatê, no bairro da Borda do Campo, no município de 4 Barras, a aproximadamente 32 quilômetros do centro de Curitiba. Você começará a andar numa trilha única, mas com menos de 100 metros você encontrará a bifurcação para quem vai para o Morro do Anhangava e Samambaia, que eu vou detalhar num próximo vídeo. E mantendo-se na trilha à direita, você entrará no Caminho do Itupava. O trajeto inicial é muito bem marcado, sombreado, largo, de terra batida, raízes e pedras, não havendo grande dificuldade física ou técnica. Com 500 metros de trilha, você sairá numa abertura onde já funcionou uma pedreira, e a trilha continua muito gostosa de ser feita até o próximo ponto de referência, que é a saída para a antiga Cachoeira do Capitanduva. Isso depois de pouco mais de 1 quilômetro de caminhada. E eu vou explicar mais sobre essa cachoeira num próximo vídeo, então já ativa as notificações para você não perder nada por aqui. Passando a entrada para a Cachoeira do Capitanduva, a trilha fará um pequeno declive, mas continua super bem batida e passará por alguns trechos onde foram feitos degraus de contenção. Na sequência, você passará por algumas pinguelas, em trechos que em época de chuva formam lamaçais. Com 2 km de trilha, o Caminho do Itupava começa a subir, num trajeto de terra batida, raízes e algumas erosões, e que deixa o piso escorregadio em época de chuva. A trilha ficará plana com aproximadamente 3 km, e nós veremos pelo menos 2 janelas para o Morro do Pão de Ló, que tem esse nome devido à sua semelhança com o tradicional bolo português. Com quase 4 km de trilha, chegaremos na bifurcação onde, seguindo reto, você continuará no Caminho do Itupava, sentido Morretes, e entrando à direita você começará a subida que te levará para o topo do Morro do Pão de Ló, e que você poderá conferir um pouco mais no card acima. A partir da bifurcação para o Pão de Ló, a trilha ficará mais estreita, visto que o fluxo de pessoas que fazem o Caminho do Itupava é menor e em mais 500 metros chegaremos numa outra bifurcação, que seguindo à direita continuaremos no Caminho do Itupava e à esquerda você chegará numa pequena gruta. Essa gruta foi relatada em escritos do século XVIII, como um local de descanso antes dos tropeiros seguirem viagem para Curitiba. E também foi um local de reposição de água, visto que dentro da gruta há um pequeno veio d'água, além da temperatura ambiente ser muito fria. É nas proximidades da gruta que o caminho começa o seu declive, e onde veremos as primeiras pedras do calçamento histórico, que são bem escorregadias, e onde você deverá escolher pisar nas pedras menores para evitar escorregões. Nos trechos mais planos da trilha, acaba se juntando muita água e lama, mesmo fazendo essa trilha em época de seca, ou seja, se for na época de chuva, o trajeto terá ainda mais lama. O Caminho do Itupava passa por muitos córregos e nascentes, além de grandes rios, então hidratação nessa trilha não é um problema. A maior parte destes córregos ainda possuem pontes ou pinguelas que te ajudam na travessia.
O calçamento do Caminho do Itupava lembra muito o terceiro dia do Caminho de Mambucaba ou Trilha do Ouro, entre São José do Barreiro e Angra dos Reis, e que você já viu aqui no canal, mas com a vantagem de estar muito mais preservado do que o caminho do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Com aproximadamente 5,5 km de trilha, chegaremos numa ponte que caiu dentro do rio por falta de manutenção, e depois de fazer o cruzamento deste rio, alguns metros antes da ponte, voltaremos para as pedras do Caminho do Itupava, que nos seus próximos 3 km permanece praticamente plano, bem largo, sempre sombreado, escorregadio, com muitas folhas no chão, e nos trechos onde há brejos ou córregos você encontra pinguelas para te ajudar na travessia. Depois de 7 km contados a partir da sede do IAT, chegaremos na ponte sobre o rio Ipiranga, que em agosto de 2024 estava num estado onde era visível a falta de manutenção. Passando a ponte, o Caminho do Itupava chegará nas ruínas da Casa do Ipiranga, por onde chegamos cruzando as ruínas da estrutura da antiga churrasqueira da casa e posteriormente entrando pelos fundos, onde havia piscina, e adentrando primeiramente na edícula dos fundos e posteriormente na casa principal, que está completamente destruída. A Casa do Ipiranga tem um valor histórico enorme, visto que foi construída em 1889, já quando a ferrovia Paranaguá-Curitiba estava em operação, e serviu como residência do engenheiro Bruno Lange e de sua família, entre o final do século XIX e início do século XX, e posteriormente de apoio aos colaboradores das diversas empresas que administraram a ferrovia durante o século XX. Na frente da entrada principal da casa estão os trilhos da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba. E do lado esquerdo há uma escada de cimento que te leva ao leito do rio Ipiranga, onde você encontra alguns pequenos poços. Agora, seguindo à direita, acompanhando os trilhos da ferrovia, em aproximadamente 200 metros você chegará na antiga roda d'água, que foi construída para geração de energia elétrica para a Casa do Ipiranga e consistia no desvio parcial das águas do rio em uma das suas quedas, que entravam numa construção onde havia um gerador e depois as águas voltavam para o curso do rio. Hoje estas quedas refrescam as pessoas que chegam neste ponto do Caminho do Itupava. As fotos antigas da Casa do Ipiranga são lindas e, infelizmente, quando da licitação da ferrovia para iniciativa privada, no governo de Fernando Henrique Cardoso, não foi colocada a preservação da casa no edital. Sendo assim, a vencedora da licitação, primeiramente a ALL Logística e atualmente a Rumo, nunca se preocuparam com sua preservação, principalmente porque com a tecnologia atual não é mais necessário ter tantos pontos de apoio para operar uma ferrovia, como era necessário no início do século passado. Também nunca houve interesse do Parque Estadual na manutenção da casa,
e da sua utilização como um abrigo de montanha, por exemplo. Com isso, vândalos e drogados se apropriaram da casa e aos poucos a destruíram, nos mesmos moldes do que aconteceu com a Casa de Vidro no Parque Estadual da Serra do Papagaio e que você poderá conferir no card acima. Mas diferente do que ocorreu com a Casa de Vidro, por muito tempo, os maus frequentadores da Casa do Ipiranga proporcionaram assaltos às pessoas que tentavam fazer o caminho do Itupava, sendo que essa trilha ficou até com fama de ser muito perigosa para se fazer. Atualmente, este problema está melhor controlado, com as fiscalizações da Polícia Ambiental e o controle de acesso do parque que foi implementado. A Casa do Ipiranga teve até um suspiro de chance de ser salva, quando no final do século passado houve a venda dos bens da antiga rede ferroviária federal e a casa acabou sendo arrematada pela iniciativa privada. Mas sem apoio para sua reconstrução, nada aconteceu. Atualmente há um grupo chamado SOS Casa Ipiranga que tenta salvar a casa que proporcionou tanta história para muitos ferroviários e montanhistas. Nas proximidades da Casa do Ipiranga também há as ruínas da Vila dos Turmeiros, que são outras casas mais simples que também foram construídas para apoio aos ferroviários que faziam a manutenção da ferrovia. Cruzando a estrada de ferro, o caminho de Itupava continua pelo seu calçamento de pedras, que nos trechos mais planos possui um pouco mais de lama. No trecho entre a Casa do Ipiranga e a Nossa Senhora do Cadeado, há uma descida mais íngreme e escorregadia, então é normal que o ritmo de caminhada desse trecho seja mais lento que dos anteriores. A caminhada continua e com aproximadamente 11 km, o caminho do Itupava cruza um córrego onde você verá uma pequena trilha na margem direita de quem olha o córrego de frente, e se você pegar essa trilha, que não é bem marcada, e seguir o córrego pulando algumas pedras extremamente escorregadias, chegará numa bela cachoeira. Continuando a caminhada, em mais 500 metros, cruzaremos outro córrego, onde novamente é possível ver outra cachoeira. Mas para chegar nessa segunda queda, a trilha que você deverá fazer fica à esquerda do leito do rio de quem a olha de frente. Você seguirá ora por uma trilha, ora pelas pedras do rio, até chegar numa bela cachoeira que possui um ótimo poço para banho. O grande problema aqui é que, como nas outras cachoeiras do percurso, é que a água é muito gelada e há pouca incidência de sol, exceto na cachoeira do Rio Ipiranga, onde é um pouco mais aberto. O caminho continua com um leve aclive e em mais 1 quilômetro atravessaremos um outro córrego pulando pedras e à esquerda é possível pegar uma trilha para chegar no topo de uma cachoeira que desce para a represa Véu da Noiva, que está a poucos metros deste ponto, tanto que é possível ouvir o barulho dos trens cargueiros que passam do outro lado da represa.
Com 14 quilômetros de trilha, chegaremos num ponto histórico desta trilha, pois estaremos começando a descer forte para a região chamada de Cadeado. E neste ponto há muitas rochas caídas e uma janela na pedra, que são o resultado de tiros de canhões dados pelo tenente-coronel Afonso Botelho de Sampaio e Souza para alargamento e melhorias do caminho do Itupava feitos em 1772, visto que ali a passagem era muito estreita, não sendo possível passar com animais e canhões. Na sequência destas enormes rochas, o caminho do Itupava entra numa parte onde atualmente há uma escada enferrujada e escorregadia, com alguns degraus podres, mas que ajudam muito na descida até sairmos novamente nos trilhos da Estrada de Ferro, na região do Santuário Nossa Senhora do Cadeado, já no Parque Estadual Pico do Marumbi. No início da construção da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, foi construído em madeira um escritório no ponto onde hoje é o santuário, visto que daquele ponto era possível ver uma boa parte das obras da ferrovia. Na década de 1960, o escritório foi demolido e o santuário foi construído para as comemorações do 80º aniversário da Estrada de Ferro, realizado em 5 de fevereiro de 1965. Do santuário é possível ver o Viaduto São João, além do complexo de montanhas do Marumbi. A partir do Santuário do Cadeado, a trilha ficará muito íngreme e ainda mais escorregadia, pois além das pedras, ainda há muitas folhas, sendo um trecho onde você deverá redobrar a atenção para evitar escorregões. Como este trecho do caminho é muito escorregadio, você verá muitas saídas de trilha ao lado do calçamento, onde as pessoas que fazem o caminho andam para evitar escorregar nas pedras, além de alguns trechos de puro lamaçal. Após 15 km de trilha, chegaremos na ponte sobre o Rio São João, além de outras menores que são úteis principalmente quando o nível das águas do Rio São João estiverem mais altas. Após a passagem pelo Rio São João, a trilha ficará mais plana e por mais que o caminho ainda tenha muitas pedras lisas, como o aclive é menor, o risco de escorregões é mais baixo. 1 quilômetro após passarmos pelo Rio São João, chegaremos ao Rio Taquaral, que nasce no Morro Taquaral, na Serra do Marumbi, e desce a serra sendo um dos muitos afluentes do Rio São João. 300 metros após a ponte sobre o Rio Taquaral, desceremos uma escada de madeira para chegar na estrada de terra que liga o bairro do Porto de Cima ao Marumbi, e a travessia oficial segue descendo a estrada para o posto Prainhas do Iatê, onde você deverá dar a baixa da sua saída do parque. Neste trecho de estrada até a sede do Iatê, serão mais 2,5 km de caminhada, e depois mais 3,5 até o Porto de Cima, onde você estará a 7 km de Morretes. Para quem estiver fazendo a trilha de forma autônoma, há algumas formas para voltar para Curitiba. A primeira é de trem, caso o trem turístico da Serra Verde esteja operando no dia que você estiver fazendo essa trilha. Neste caso, ao chegar na estrada de rodagem, ao invés de pegar à esquerda e descer para o Iatê Prainhas, você deverá pegar à direita e subir sentido Estação Ferroviária do Marumbi. E também calcular o tempo para você chegar na estação, pois a subida para a estação Marumbi possui aproximadamente 2 km e 200 metros de desnível positivo, e o trem para Curitiba sai da estação por volta das 16 horas. Como no dia que eu fiz essa trilha não havia operação de trem da Serra Verde, eu segui para o Iatê Prainhas, onde você tem duas opções de transporte. A primeira é pegar uma Kombi no Iatê até o ponto de ônibus da PR-411 em Porto de Cima e de lá seguir para Morretes de ônibus de linha ou pegando um táxi. E a segunda opção é andar mais 1 quilômetro depois da sede do Iatê, chegando na casa de 2 moradores locais, o Vilmar e o Ludão, que fazem o transporte de Doblô até Morretes. Eu marquei a casa deles no meu Tracklog, depois confere lá. Caso você não consiga nenhuma destas opções, ainda há a possibilidade de fazer o transporte até Morretes com o Thiago do Bar Beira Rio, no Porto de Cima.
Chegando em Morretes, basta ir para a rodoviária e pegar um ônibus da Aviação Graciosa para Curitiba. Os valores estão na descrição do vídeo, onde você ainda encontra o tracklog dessa trilha, bem como de outras trilhas do Parque Estadual, além das linhas de ônibus para chegar no IAT da Borda do Campo, para você começar a fazer essa travessia. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens desta travessia. Bem pessoal, este foi o vídeo do Caminho do Itupava entre Quatro Barras e Morretes, no Paraná. Conta pra mim nos comentários o que você achou dessa trilha ou se você já foi pra lá. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.